eu realmente estou nervosa, eu nunca coloquei meus pés aqui no altar e estou tremendo, mas vamos lá. Amém. Ano passado, eu comecei a sentir uma forte dor de cabeça. Só que não era uma dor de cabeça comum. Eu passei pelo neuro, que me passou uns exames, passou uma angiometria venosa e arterial. Fui, fiz o exame, levei para o médico, e aí o primeiro médico que viu as fotos, ele me disse que eu tinha 2 veias rompidas na cabeça. E aí, nesse dia, eu entrei em contato com minha enfermeira e ela me disse que provavelmente, quer dizer, eu não falei que era eu, né? Mandei mensagem, falei que o paciente estava assim, assim, assim. E provavelmente fosse um aneurisma cerebral. Irmãos, eu sentia como se minha cabeça abrisse essa parte aqui de cima, jogasse um tacho de pimenta dentro e fechasse. As 2 laterais da minha cabeça, eu sentia como se estivesse pegando fogo mesmo. Quando a gente está fritando alguma coisa que respinga um óleo, na gente dói, né? Agora imaginem a cabeça de vocês como se jogassem gasolina nas laterais da cabeça e jogasse fogo. Era assim que eu ficava. Eu ficava em casa deitada na frente do ventilador o tempo inteiro. Quando eu levantava, eu sentia como se estivesse saindo fumaças da minha cabeça. Era uma ardência como se colocasse realmente pimenta. Por uns 2 momentos, eu cheguei no meu quintal e eu parecia que eu ia sair louca. A vontade que vinha na minha cabeça era de sair puxando o cabelo todo e sair gritando como se eu tivesse uma louca mesmo. Por um momento também, eu lembro que eu ia tomar banho, uma parte da minha cabeça eu sentia água caindo, na outra parte eu sentia dormência, eu não sentia a água na minha cabeça. Fui para o hospital algumas vezes e tomar medicamento venoso, intramuscular, oral, e era como se eu não estivesse fazendo uso de nada. E aí eu conversei com a pastora, né? Ia para a igreja também, chorando, com dor, pessoal em casa reclamando. Comecei a ir para a igreja, sentindo a dor que você está sentindo, você já está subindo para a cabeça e tal. Aí eu dizia, se eu posso ir para o médico, se eu posso ir para fazer exame, então eu posso ir buscar a Deus, que Ele é o médico dos médicos. Se o médico acha que não tem cura, eu vou procurar o meu médico, que é o médico dos médicos. E assim eu vinha para a igreja. Quando foi uma determinada vez, faltou gás na casa, e aí chegou um conhecido meu de infância. E ele me viu no quarto deitada, coisa que não era de costume. Aí ele me disse, Lu, o que é que está acontecendo? Eu comecei a falar para ele, ele disse, você aceita ir lá na minha igreja, que ele congrega na Igreja Universal, você aceita ir lá na minha igreja para poder o pastor conversar com você, orar por você? Aí eu conversei com a minha pastora, pedi autorização a ela, e ela disse, vá. Nessa época, meus pastores já estavam em campanha de oração 3 vezes ao dia. Aí ela disse, vá, porque a gente vai saber se é espiritual ou se é físico. Fui para a igreja, só que a primeira igreja que eu fui, eu não senti Deus falando comigo. E aí eu disse, não é aqui. O pastor ainda disse, se você veio para aqui, é porque é aqui que Deus queria que você viesse. Mas eu senti um incômodo, e eu disse, não é aqui. E aí, um sol terrível não, né? Um sol abençoado. E aí, aonde eu estava, aqui com essa lá em Nazaré, era ali perto do autocarro de José Marcelino. E eu dizia, Senhor, como é que eu vou chegar na igreja lá na feira de banana, nesse sol, a cabeça doendo do jeito que tá? Se eu for pegar uma moto, vou ter que colocar o capacete, vai doer a cabeça também. Mas quando eu me vi, eu já estava gritando, o menino no mototáxi que passava, e me vi chegando lá na igreja. E aí o pastor veio, sentou, conversou comigo, e eu comecei a passar para ele, né, o que estava acontecendo. Aí ele disse, minha irmã, você sabe que fizeram coisa para você, e você sabe também quem fez. Se levante, venha, coloque as mãos no altar, que eu vou orar por você. Aí sim, eu senti a presença de Deus falando comigo. O pastor, quando orou por mim, ele me disse que
tinha sido feita obra de maldição realmente, que meu nome tinha ido para o cemitério, que tinha sido oferecido sangue de animal e muita oferta em dinheiro. E aí, voltei para casa, orei, e quando foi ano passado no Congresso das Mulheres, não foi? No Congresso das Mulheres, teve uma missionária lá na igreja, não recordo muito bem o nome dela, Adriana. E aí, eu lembro que ela me disse assim, quando o pastor foi me buscar com ela já me deu uma olhada, ela estava no banco da frente, quando eu entrei, ela olhou assim e ficou quieta. E aí eu disse, quando eu cheguei na igreja, aí teve o culto, terminou o culto, estava tendo cantina, e eu estava ajudando a irmã na cantina. Quando eu fui para poder entregar o cachorro quente a ela não aceitou, só que eu não percebi. Ela me disse isso depois, por 2 vezes. Eu fui entregar o cachorro quente, ela disse que não vou pegar o cachorro quente na mão dessa irmã não, porque tem alguma coisa com ela, tem alguma coisa estranha. E ela me disse no dia seguinte que Deus tinha incomodado ela a noite inteira para orar por mim. E aí ela reforçou, né? Deus confirmou através dela o que o pastor da Igreja Universal já tinha falado, e que a pessoa também tinha feito coisas para me enlouquecer. E aí eu lembrei dos momentos em que eu achei que eu ia sair louca, e que tinha levado também o meu nome para a encruzilhada. E naquele momento ela disse que a partir daquele dia eu não sentiria mais dor de cabeça. E aí antes eu não conseguia comer mocotó. 5 minutos era só descer, a cabeça já começava a doer. E aí neste dia, quando a gente saiu da igreja, eu fui para casa da irmã Marinalva. E o que tinha lá? Feijoada de mocotó. Comi, e aí a pastora mandou mensagem para mim, e aí Lu, sentiu alguma coisa? Não, pastora, eu não senti nada. E eu também tomava um medicamento amitriptilina, porque eu sentia muita dor de cabeça, como vocês sabem. Foram 28 dias em crise de dor, não tinha 1 minuto que essa dor de cabeça sequer aliviasse. E aí o médico passou essa amitriptilina, que era para eu conseguir dormir também, mas também não conseguia dormir. Mas neste dia eu disse, se Deus me curou, a partir de hoje eu não tomo mais amitriptilina. Não tomei, levei o medicamento para o posto onde eu trabalho e dei para uma paciente que precisou. E a partir deste dia eu realmente não tomei mais amitriptilina. E daí para cá eu não senti mais nada. Graças a Deus. Para honra e glória do Senhor. Eu fiquei, a pastora me disse que tinha que ser bem breve, né? Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou encerrar? E aí quando eu cheguei aqui, eu vi uma postagem no Instagram que diz mais ou menos o que eu preciso para finalizar, né? Deixa eu só achar aqui. Se eu tivesse que contar como atravessei cada tempestade, eu não falaria de força nem de coragem, eu falaria de fé. Porque enquanto tudo parecia ruir, uma mão invisível me sustentava. E se hoje continuo de pé, é porque o amor dele me sustenta. Foi Deus. Amém.